Olá, queridos, um ótimo dia a todos. Vini me convidou para estar trazendo essa palavrinha aqui hoje com vocês e estou aqui para compartilhar um pouquinho do que Deus colocou no meu coração durante esse tempo. E eu queria compartilhar com vocês sobre 3 prisões da fé. Isso mesmo, 3 coisas que impedem de nós fluirmos no rio de Deus. E eu quero trazer essa palavra, compartilhar com você e espero que no final dela a gente possa estar quebrando essas prisões e mergulhando em águas mais profundas, amém? Então, você sabe o que é fé? A Bíblia tem uma resposta para tudo isso, inclusive para essa pergunta. Olha só o que a palavra de Deus diz. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé é algo que existe. Não é desse mundo natural, mas existe. Existe no mundo espiritual. Existe no mundo sobrenatural. A fé, ela tem um alvo. Você sabe qual é o alvo da fé? Olha só o que a palavra de Deus diz. Todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Isso está escrito em 1 João capítulo 5, no versículo 4. E olha só que coisa tremenda. O que diz em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 9. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Então, o alvo da nossa fé é a salvação da nossa alma. Esse é o alvo da fé. Mas tem algo que eu quero que você entenda. Você não é salvo pelas suas obras, porque isso a Bíblia diz, que ninguém é salvo por obras para que ninguém se glorie nisso. Então você é salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, pela fé, né? Porque a salvação é um fruto da fé. Mas a Bíblia também diz que a fé sem obras é morta. Então assim, você não é salvo pelas obras, mas as suas obras demonstram que você é um salvo. Então, a fé sem obras, ela é morta. Você precisa das suas obras para que exista uma salvação em você, porque a sua salvação vai demonstrar de forma ativa, que são as nossas obras, que você é um salvo. Ok? Quero deixar isso bem claro para você. A gente precisa de uma fé viva, uma fé que tenha ações. Por isso eu quero lhe apontar 3 coisas que aprisionam a nossa fé. Racionalizar. A razão, ela traz muita confusão para a nossa mente, porque a fé age no sobrenatural, como a gente leu no começo. A fé, ela não age nesse campo material para que a gente veja de uma forma imediatista. Ela é algo que a gente crê que vai acontecer. É algo que a gente deposita a nossa confiança em alguém ou em algo maior que a gente. Então não tem como racionalizar. Não tem como trazer para o campo racional isso. Estava até falando com um amigo esses dias que depois de muito tempo na igreja e tudo, músico, ele decidiu ser espírita. E ele disse que eu precisava disso para minha razão. E eu, então, né? Porque conflita a fé e a razão. Não dá para você trazer a fé para um campo racional, porque a fé não age de forma racional. Imagina só Jesus falando ali para os discípulos, mostrando ali para os discípulos, né, e para quem estava perto, a cura daquele cego que cuspiu na areia. Jesus cuspiu na areia, fez um bolinho de terra e mandou ele passar nos olhos. Então, onde é que está a razão aí?
Então não tem como você racionalizar a fé, porque a fé é algo sobrenatural. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 5. Para que a fé de vocês não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então a nossa fé, ela não pode se apoiar na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria humana ajuda? Ajuda. É bom você ter conhecimento, é bom você saber. Mas você não pode depender disso, porque a fé, ela age no sobrenatural e não no natural. Uma outra coisa é você querer controlar a situação. Ter o controle de tudo faz com que a gente aprisione a nossa fé. Nós não podemos controlar algo que não cabe no nosso entendimento. A gente não pode controlar algo que excede o nosso entendimento. Então, por exemplo, Sara já era velha de idade. Como era que a Sara iria ter muitos filhos, né? Uma grande descendência. Como era que Sara teria filhos, sendo já avançada em idade? Enquanto Sara quis controlar toda a situação, ela perdeu a razão, perdeu a fé. Mas quando ela descansou o coração, o Senhor deu um filho a ela. O Senhor abençoou a vida dela e o Senhor cumpriu com o que ele havia prometido. Porque é assim que Deus faz. Deus não age nesse campo racional. Deus não age enquanto a gente está no controle. Deus precisa que a gente abra a mão do nosso controle para que Ele controle, para que Ele assuma o governo. E uma outra coisa é o medo. Então, os 3 pontos são racionalizar, controlar e não praticar. Ou seja, o medo. Porque uma coisa que faz com que a fé vai esmorecendo é o medo. É o medo de colocar a fé em ação. Porque, como eu disse, a fé, ela é uma prática. Olha só o que aqui diz, aqui em Mateus capítulo 17, no versículo 20. Porque a sua fé é muito pequena, respondeu-lhe Jesus. Eles tentavam ali expulsar o demônio, não conseguiram. E olha só o que Jesus diz. Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tiverem fé, ainda que seja do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Na verdade, nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Ele nos ensina aqui uma outra coisa. Além de nos ensinar a mover em fé, ele nos ensina que existem coisas que só saem por meio da oração e do jejum. E isso é o que eu quero lhe chamar a fazer, a orar e a jejuar durante esse tempo para que a gente possa romper em fé. Porque está escrito que se nós tivermos essa fé, se nós orarmos, se nós jejuarmos, o nosso nível de fé vai aumentar e a gente vai conseguir mandar uma montanha de um lado a outro. Nada vai ser impossível para vocês, é o que diz aqui na palavra de Deus. Porque o que faz a gente travar é o nosso medo. Mas será que vai acontecer? Mas será que o cego vai ser curado? Eu vou orar para que haja cura. Eu vou mandar a doença embora, vou mandar a enfermidade embora. Mas será que ela vai mesmo? E no fundo fica aquela dúvida no nosso coração muitas vezes. E a Bíblia diz que se nós dissermos que temos fé e duvidarmos em nosso coração, nós seremos como a onda do mar que é oscilante. Então não vai acontecer. A gente precisa ter uma fé ativa, uma fé que pratica. E não é da noite para o dia que isso acontece. Às vezes vai começar ali numa oração simples, onde você vai ver uma dor de cabeça e ir embora. Às vezes vai começar numa oração que você fez, que você pediu para a dor de unha passar, e a dor de unha passou, a dor de cabeça passar, e a dor de cabeça passou. E essas coisas, elas vão crescendo a nossa fé, elas vão aumentando o nosso nível de fé. Então eu te convido hoje a mandar embora tudo que queira racionalizar a sua fé. Tudo que você queira controlar e não deixar Deus assumir o controle para que você obtenha mais fé. E eu te convido a mandar esse medo que tem te aprisionado embora para bem longe e nós entrarmos com oração e jejum e rompermos em fé
para quebrarmos as cadeias que aprisionam a nossa fé e termos uma liberdade de mandar um monte de um lugar para outro e ele se mover pelo poder que há no nome de Jesus. E esse poder nos foi dado. E esse poder nós já temos em Cristo Jesus, que atua em nós por meio de nós, aqui nessa terra, para a glória de Deus Pai. Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe. E vamos lá, vamos romper em fé, com oração e jejum. Nós alcançaremos coisas inimagináveis.